Vamos falar de Bom Dia, Verônica, as 3 temporadas. Recentemente finalizei a terceira temporada da série e é uma pena que uma série que tinha um potencial tão grande, que teve um começo tão interessante e impactante, terminou desse jeito. Sério. Pra quem não conhece, Bom Dia, Verônica é uma série original Netflix, nacional, baseada no livro de mesmo nome. Na série a gente vai acompanhar a protagonista Verônica, que ela é uma escrivã da polícia de São Paulo, casada, mãe de 2 filhos e que se vê envolta ali em uma situação muito problemática ao receber a ligação de uma mulher desesperada denunciando um crime. A primeira temporada de Bom Dia, Verônica é a minha favorita. Acho que ela chega a ser uma das melhores séries nacionais que eu já vi, se você considerar somente a primeira temporada. A Verônica, ela é uma personagem muito difícil. Não é uma personagem com vibes de heroína. Ela é uma mulher bem problemática, que tem questões referentes ao seu passado, que trai o marido. Então ela tem um relacionamento, uma vida bem conturbada. E a atriz consegue demonstrar isso muito bem durante a narrativa. Só que o que deixa a Verônica interessante é a paixão que ela tem pelo trabalho e por ajudar pessoas, principalmente as mulheres em situações de vulnerabilidade. E quando ela recebe a ligação dessa mulher, ela vai fazer de tudo para ajudar ela. E essa mulher é a Janete, que é interpretada brilhantemente pela Camila Morgado, que pra mim, com certeza, é a grande estrela dessa temporada. A Camila, ela consegue interpretar muito bem personagens que têm um emocional muito intenso, dramas mais especificamente. Então eu acho que a forma que ela deu vida a Janete realmente roubou a cena. A Janete, ela é casada com um militar, interpretado pelo Eduardo Moscov, e ela é praticamente uma prisioneira dentro de casa. Tem câmeras, tem grades, enfim. E esse marido, ele não bate nela especificamente, mas ele usa outros métodos para torturá-la física e mentalmente. Além de raptar e, enfim, fazer várias coisas com mulheres. E a primeira temporada, ela tem um elemento que é muito interessante, que é o quê? É a forma que ele atormenta a esposa. Ele coloca uma caixa na cabeça dela só com um buraquinho e ela fica vendo através daquele buraquinho tudo que ele faz com essas mulheres. Então eu acho que os elementos dessa primeira temporada, eles foram muito bem trabalhados. Até porque tem outra subtrama que é uma questão de corrupção dentro da instituição da polícia, que a Verônica também precisa ir atrás. Quando ela puxa a história da Janete, ela vê que não é só na Janete que parou, que tem todo um contexto e por isso que o marido dela nunca foi preso. Então eu acho que a primeira temporada é excelente. Na segunda temporada a gente tem a Verônica enfrentando um novo alvo, que é o quê? O Matias, interpretado pelo Gianni Kini. O Matias, ele vem como essa figura de um religioso também que é uma história interessante, né? Principalmente no contexto do Brasil, que a gente tem muitas figuras religiosas, enfim. Então ele utiliza esse poder que ele tem dentro da comunidade para abusar de mulheres. E aí a Verônica acaba, através da ligação com o Cláudio, né? O marido da Janete, ela acaba vendo que ele tem uma relação ali com o Matias. E, de novo, tem toda a história do Matias, que nos é apresentado. A primeira temporada tem 8 episódios, a segunda tem 6. Mas a gente tem o desenvolvimento da história do Matias, da esposa dele, que vive um tormento na mão deste marido, e da filha, que é interpretada pela Clara Castanho, né, que é uma jovem ali, adolescente, que nota que o pai dela tem um comportamento estranho com outras mulheres e começa a ter um comportamento estranho com ela. Então, novamente, a gente tem toda a subtrama da primeira temporada, né, Verônica tentando descobrir ali um envolvimento do Cláudio e do Matias. Ela descobre que existe uma organização que faz várias coisas ali com mulheres. E temos a história, então, do Matias e da filha dele e da esposa, que é uma temporada que eu acho que ela tem mais falhas do que a primeira, até porque tem essa questão de uma organização secreta, enfim, e aí ela é um pouco apressada nesse aspecto, mas ainda assim tem um desenvolvimento interessante. Partimos para a terceira temporada, que pra mim ela é uma catástrofe. Primeiro que ela tem 3 episódios. Jéssica, uma temporada não pode ter 3 episódios? Pode, desde que eles sejam trabalhados de uma forma que faça sentido. Essa temporada ela não faz. A gente começa com a Verônica, né? É um resuminho do que a Verônica conseguiu, então, na temporada anterior. Conseguiu a prisão de um líder religioso que está envolvido num esquema. E então fazem um resumo, a gente tem a vitória da Verônica em resumos. E aí ela tá vivendo a vida dela, ela se envolve com um homem chamado Jerônimo, interpretado pelo ator talentosíssimo que é o Rodrigo Santoro, mas que infelizmente nesse papel não tá legal. E
Aí, além então da questão da organização, a gente tem novos personagens e uma nova subtrama, que é ter que contar a história do Jerônimo, ter que contar a história da mãe dele, ter que contar mais da história da Verônica. E não tem espaço pra isso. Essa terceira temporada, infelizmente, ela terminou ruim, assim, acho que a existência dela por si só foi ruim. Não sei muito elaborar algo que eu não gostei. É difícil falar de algo que eu não gostei, porque eu acho que ela tem mais pontos negativos do que positivo. Tem resumo, gente. No final, pra vocês terem uma ideia, a grande luta que tem várias mulheres naquela fazenda, enfim, que elas são usadas para criação de crianças, criação e venda de crianças. E aí, faltou Verônica sozinha surgir naquele lugar e fazer um discurso para as mulheres do tipo: ninguém vai nos salvar, mulheres, temos que lutar. Mulheres que foram sequestradas, que foram abusadas, que estão ali numa situação traumática, sim, depois do discurso de Verônica, elas resolvem acordar e dizer: não mais. Com direito a batidinha no chão, com direito a urra, urra, entendeu? Então, assim, Jesus, sabe? Que ruim, que ruim. E o final é totalmente anticlimático. A gente tem aquela cena que não chega a ser um desfecho e depois um time skip, uma passagem do tempo. E Verônica feliz com os amigos, temos cortes abruptos da narrativa. Por fim, se fosse falar de Bom Dia, Verônica, eu só recomendaria a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada ela trabalhou sim de uma forma mais séria assuntos que são sérios, de uma forma mais completa e significativa. E se você quiser assistir a segunda temporada, seu critério, mas a terceira, fuja. Fuja, porque é um desperdício do seu tempo.